Fala galera, como vocês estão? Eu espero que maravilhosamente bem. Eu aqui novamente trazendo mais um conteúdo e o tema do vídeo de hoje vai ser uma grande introdução na magia, no mundo da magia, nesse tema muito amplo e muito vasto e muito antigo. E hoje eu vou trazer mais uma grande introdução mesmo para quem quer, quem se interessa em fazer magia, quem quer saber mais sobre magia, conhecer. Vou trazer os conceitos fundamentais, vou dissertar um pouco sobre eles, falar também sobre minhas experiências pessoais acerca do tema. Então, vem comigo que hoje a aventura vai ser longa. Vamos lá, galera, magia. Magia, desde tempos imemoriais, diversas culturas ao redor do mundo praticam rituais, encantamentos, invocações. Mas será que essas práticas têm algum poder real? Ou será que tudo isso não passa de ilusão? Então hoje a gente vai explorar essa questão. Será que a magia funciona? Eu vou começar tratando sobre a visão histórica da magia. Vou falar sobre sua aplicação e sobre minhas próprias experiências acerca do tema também. Então vamos lá. Para a gente poder entender se magia realmente funciona, nós precisamos voltar no tempo e explorar como é que ela surgiu. Desde que o ser humano começou a se originar, a se organizar em sociedades, a magia ela teve presente como uma maneira de compreender e poder influenciar o mundo ao redor. Ela era a ponte entre o visível e o invisível, o natural e o sobrenatural. Nos tempos mais antigos, nas sociedades tribais, a magia estava profundamente enraizada no cotidiano. Era uma parte essencial da sobrevivência. Os xamãs, curandeiros e líderes espirituais de tribos, por exemplo, praticavam rituais para garantir a caça, trazer chuva, curar doentes e proteger a comunidade de espíritos malignos. A magia, nessa época, era um meio de interagir diretamente com as forças da natureza. É uma tentativa de controlar o que estava além do alcance humano. Então, basicamente, as primeiras formas de magia vieram da magia natural, para poder interferir as forças da natureza. E ela estava ligada ao animismo. O que é animismo? É a crença de que tudo, de que desde animais até plantas, até pedras, possuíam uma essência espiritual que podia ser influenciada. E hoje a gente sabe que tudo tem uma vibração, tudo emana uma frequência, uma energia que pode ser alterada através de outras energias, porque a gente sabe que energia influencia energia. É como aquela matemática, positivo influencia negativo e vice-versa, etc. É assim. Então, à medida que as civilizações começaram a se desenvolver, como por exemplo no Egito Antigo e lá na Babilônia, a magia ela evoluiu e aí foi se tornando mais formal. Ela já foi registrada em textos e gravuras, por exemplo. Os egípcios, eles acreditavam que a magia, ou também conhecida por eles como Heka, era uma força fundamental do universo, usada tanto pelos deuses quanto pelos humanos. Então, não era utilizada só pelos humanos a magia. Olha só, tem um grande adendo aí. Para poder criar e sustentar a ordem cósmica. O faraó, por exemplo, ele era visto como um praticante de magia, capaz de controlar o equilíbrio entre ordem e caos. Então, veja bem, galera, os egípcios antigos, eles acreditavam que tanto os humanos quanto os deuses podiam usar a magia para alterar o funcionamento do universo. E quem será que seriam esses deuses? Muitos poderiam dizer que eram espíritos que interferiam na civilização naquela época, ou muitas das vezes seres de outros mundos. Enfim, não vou dissertar sobre isso aqui por enquanto. Vamos continuar na magia mesmo. Então, continuando, na Grécia e na Roma também, por exemplo, a magia ela começou a ser vista como uma ciência oculta. Na verdade, as origens da magia são de origem ocultista, que vieram das tradições herméticas. Hermetismo, se você pesquisar aí no dicionário, algo hermético é algo fechado. Por exemplo, pega um pote e deixa ele hermético, deixa ele fechado, sem entrar nada. É assim que é o significado. Então, hermetismo e ocultismo estão mais ou menos ali na mesma linha. Eram tradições que eram passadas de mestre para aprendiz, eram passadas oralmente. Não era, não tinha uma escola disciplinar, tinha a tradição da iniciação, em que a pessoa se iniciava na magia e aí
o mestre ensinava tudo a ela. Não era para todo mundo, só os iniciados poderiam aprender magia. Era uma coisa fechada, não era qualquer um que poderia aprender esses conceitos. E tinham motivos, né? Imagina se todo mundo fosse feiticeiro, imagina se. Que loucura que seria o mundo. Todo mundo interferindo, influindo nas energias vitais do universo, com suas intenções mesquinhas, arrogantes, a seu bel prazer. Então, por isso que eles tinham esse controle. Então, os gregos, eles tinham uma grande reverência por magos e oráculos. Por exemplo, tinha a famosa Pitonisa de Delfos. Quem aí já ouviu falar do oráculo de Delfos? Ela supostamente canalizava as vozes dos deuses. Era um trabalho de mediunidade, né, basicamente. Então, a magia ela também começou a ser usada para influenciar os desejos pessoais, como o amor e vingança. E isso é utilizado até hoje, né, galera? A gente vê aí que acontece muito. E aí isso gerou um contraste entre a magia que era considerada aceitável e que era praticada em nome dos deuses, e aquela magia vista como perigosa, que era usada para fins egoístas. O uso de feitiços de amor, maldições, que era mais popular entre as classes mais baixas, e no caso as classes mais altas, né, a elite, se dedicava à magia astrológica e alquímica. Era dividido assim, enquanto as populações de classes mais baixas, né, consideradas, utilizavam a magia para paixões carnais, paixões menores, né, que era utilizada para vaidade. E aí a distinção entre magia divina e magia negra, né, que é a magia baixa, era aprovada pelos deuses, no caso a magia divina, né, uma era aprovada pelos deuses e a outra era vista como um desvio moral, que só traz atraso de vida. E também desde muitos anos e muitos milênios de anos, milhares de anos, utilizavam-se rituais e substâncias psicodélicas para poder alcançar estados elevados de consciência. Então, substâncias psicodélicas, elas também, se utilizadas de forma consciente, elas podem ser uma ponte para o mundo espiritual. Por exemplo, o chá de Santo Daime, que é o famoso ayahuasca. Quem aí já ouviu falar? É uma substância utilizada há milhares de anos por xamãs indígenas da Amazônia para se conectar com o mundo espiritual, com os deuses. Existe também o Psilocybe incubensis, que são os famosos cogumelos, que há milhares de anos também vêm sido utilizados pelos astecas, maias, incas, para poder se conectar com os deuses deles também. E isso no mundo inteiro. Desde sempre, substâncias psicodélicas são utilizadas para se atingir um estado maior de consciência e compreender também muita coisa. E então, continuando, qual a história da magia? Com a chegada da Idade Média, galera, a magia ela foi associada ao cristianismo. Você lembra, né, que a Idade Média, cristianismo, Igreja Católica, heresia e tudo aquilo que a gente já conhece. Então, a magia foi associada ao cristianismo. Não tinha como não ser. O cristianismo dominava o mundo na época. Só que foi associada de maneira ambígua. Porque, embora a Igreja Católica ela condenasse muitas formas de magia, como heresia, ela ainda tinha uma crença enorme em milagres, relíquias sagradas, exorcismo. Isso daí é tudo prática de magia, ou seja, além de tudo, a igreja era hipócrita. Porque relíquia sagrada, por exemplo, é uma forma de amuleto. Exorcismo. Isso daí é uma forma de magia com espírito. Milagre. Manipulação de energia pura, magia. Magia. Então, a própria Igreja Católica há milênios vem utilizando diversas formas de magia também. Egrégoras, eu vou falar sobre egrégora mais pra frente. Então, durante o Renascimento, que foi após a Idade Média, após o fim da Idade Média, a magia ela voltou a ganhar destaque, voltou ao seu significado inicial, com o ressurgimento do ocultismo e da alquimia. Para quem não sabe, a alquimia é uma área da magia em que se tenta transmutar elementos. Transmutar, por exemplo, um átomo de
cobre em um átomo de ouro, transformar cobre em ouro, por exemplo. É uma das áreas da magia antiga. E aí figuras como Paracelso, John Dee e etc., eles exploravam os limites entre ciência, espiritualidade e magia, buscando não só entender a natureza, mas também manipulá-la. Enfim, isso foi um pouco da história da magia até então. E agora a gente vai sair um pouco do mundo dos rituais e símbolos para entrar num território mais científico, para continuar a introdução desse vídeo, que é a mente humana. Então, galera, a psicologia, ela nos diz que muitas vezes o que consideramos mágico ou sobrenatural pode ser explicado pela maneira como o nosso cérebro funciona. Você já ouviu falar no efeito placebo? Então, esse é um fenômeno fascinante, que uma pessoa acredita que está recebendo um tratamento eficaz, por exemplo, mas na verdade ela está tomando uma substância neutra, que não tem efeito nenhum no corpo, mas, por exemplo, o médico deu para ela um remédio, por exemplo, que não tem efeito nenhum no corpo, mas ela acredita que aquele remédio tem. E aí o que acontece? Essa crença, ela é tão poderosa, a pessoa acredita que está tomando um remédio que ela vai melhorar, que apesar de ser, por exemplo, ter tomado um comprimido de açúcar, por exemplo, que não tem efeito nenhum, mas esse comprimido ele gera resultados reais, como o alívio da dor, ou melhora de uma condição médica, às vezes tem gente que cura doença com placebo. E aí a psicologia acredita que muitas formas da magia, a maioria da aplicação da magia mesmo, é tudo efeito placebo. A pessoa faz lá um ritual, por exemplo, e as coisas acontecem na vida dela por puro placebo. Mas como é que funciona esse placebo? A gente já sabe sim que a mente tem um grande controle e domínio sobre o corpo, mas vai muito além disso. A mente tem domínio e controle sobre a realidade. E a gente já falou muito disso no canal, sobre o universo e a mente. Então, é assim que funciona. A magia, ela em muitos casos funciona de maneira semelhante com o placebo. Quando a gente acredita profundamente que um ritual, feitiço ou símbolo tem poder, o nosso subconsciente reage a essa crença. Então, a base fundamental da magia é mental. É mental. E todo mundo sabe a relação que a mente com o universo tem. Aqui já foi falado diversas vezes no canal. Então, existem várias formas de como crenças culturais influenciam nossos comportamentos e percepções. Por exemplo, amuletos de proteção. Você usar um amuleto que você acredita que ele te protege de energias negativas, por exemplo. Você já condicionou a sua mente a aceitar aquele fato. Então, automaticamente, sua vibração vai repelir, por exemplo, certos espíritos antipáticos. E existem superstições também. Por exemplo, se você passar debaixo de uma escada, você não vai ter mais prosperidade. Se você acreditar realmente naquilo e passar embaixo de uma escada, vai travar sua vida, vai atrasar, porque é uma condição mental, é um efeito placebo, porém que sua mente está intervindo diretamente na sua realidade. E acontece muito. Outro ponto crucial é o poder da intenção. Em muitas práticas mágicas, o ritual em si ele pode não ser tão importante quanto a intenção clara e focada que o praticante coloca nele. A magia, nesse caso, ela pode ser vista como uma ferramenta para alinhar a mente em torno de um objetivo específico, por exemplo. Quando visualizamos algo com intensidade, quando focamos nossa energia e nossa intenção, o nosso comportamento, ele começa a se alinhar com esse desejo, seja por meio de ações conscientes ou subconscientes. É aqui que entra o conceito de autoprofecia. A visualização e o foco da intenção em práticas de magia, eles podem ser vistos como uma forma de autoprogramação mental. Então, um escrito aí, o Daniel falou de PNL, que é programação neurolinguística, no caso, aí vai entrar nesse caso. É assim que funciona. Programação neurolinguística é basicamente uma autoprogramação mental. E aí existe também programações neurolinguísticas externas, por exemplo, no caso do Hélio Couto mesmo, que já foi citado também pelo próprio Daniel. O Hélio Couto é uma pessoa que ele trabalha com PNL. Ele faz basicamente o quê? Ele vai soltando afirmações e frases que vão, ao longo de várias e várias horas, por vários e vários dias que você faz aquilo,
vão entrando no seu cérebro e aos poucos seu cérebro vai acertando aquelas verdades. Por exemplo, ele vai ficar repetindo: eu sou uma pessoa próspera, eu sou uma pessoa rica, eu sou uma pessoa. E aí vai repetindo aquilo durante dias e dias e o seu cérebro vai assimilando aquilo, vai aceitando, entende? É assim que funciona a PNL. E funciona. Funciona, porque se você coloca uma crença na sua cabeça, isso tem um poder muito grande na sua vida e na realidade que você vive, basicamente. Então, os símbolos, eles também desempenham um papel crucial aqui. A nossa mente subconsciente, ela responde poderosamente aos símbolos e arquétipos, que muitas das vezes transcendem a razão. Um símbolo mágico, por exemplo, como o pentagrama, ou o olho que tudo vê, ou até mesmo um cristal, ele pode não ter poder intrínseco por si só, mas a nossa mente, atribuindo o significado a esses objetos, eles passam a funcionar como gatilhos psicológicos. O simples fato de olhar para um símbolo com um significado pessoal ou cultural profundo pode provocar uma resposta emocional que pode ser interpretada como mágica. Bem, essa é a visão da psicologia a respeito da magia. Então, psicologicamente falando, magia funciona? Funciona. Acabou de dizer aqui, basicamente. Porém, a magia não funciona só assim também, ela tem um significado muito mais profundo. Óbvio, e a gente vai tratar disso aqui. Porém, vamos falar também sobre o poder dos arquétipos. E como é que arquétipos e símbolos antigos, repetidos por gerações, geram respostas emocionais e comportamentais? Porque isso gera uma egrégora. Mas o que é uma egrégora? Vamos lá, galera. A egrégora, ela é entendida como uma forma de energia coletiva, gerada por um grupo de pessoas que compartilham uma intenção, uma crença ou um sentimento em comum. Essa energia, ela pode ser considerada uma entidade psíquica que ganha força através da união e do foco dos membros do grupo. O próprio Jesus Cristo ensinou a gente a fazer egrégoras, tá, galera? Lembra lá na Bíblia que ele fala que se tiver uma ou mais pessoas reunidas em meu nome, estarei presente? Então, ele dá a dica de que a gente precisa se reunir para gerar energias, que isso é o que? É uma egrégora. Vamos lá, a egrégora, como eu já disse aqui, ela é uma energia coletiva gerada por um grupo de pessoas que compartilham uma intenção, crença ou sentimento em comum. E gera uma energia muito forte, através de gerações e gerações, milênios, por exemplo. Hum, todo mundo aqui já conheceu, conhece alguém, por exemplo, que rezou um rosário inteiro durante 9 dias, por exemplo. É uma tradição já milenar isso daí. E falou que fez um milagre ali na vida dela, funcionou. Mas funcionou por quê? Porque, por exemplo, esse rosário, esse terço, ele tá sendo rezado há tantos anos por tantas pessoas com tantos objetivos específicos alinhados que virou uma egrégora, virou uma fonte de energia muito poderosa. Então, por mais que eu não seja católico, por exemplo, você rezar um rosário, você conseguir acessar aquela energia dele, que está concentrada ali ao longo de gerações e gerações, fazendo essa prática, mandando energias mentais para aquele propósito, você vai conseguir acessar, conquistar certos objetivos. Porque é uma egrégora que foi formada. É, é assim. Então, essa união, ela gera uma energia que é alimentada pela emoção ou pela intenção de cada membro. Quanto mais forte for a conexão entre os participantes e mais intensa for a emoção investida, mais poderosa vai ser a egrégora. E você pode formar uma egrégora a partir de qualquer coisa, e é o que mais tem no mundo. É o que mais tem no mundo, simbolismo, simbologia, egrégoras. Egrégoras estão aí há milênios e são poderosíssimas, por isso que a gente tem que ficar sempre de olho aberto e esperto com esse tipo de coisa. Muitas coisas são formadas de egrégoras e a gente muitas das vezes nem imagina, nem sabe que tá ali. Então, uma vez estabelecida, a egrégora ela não se alimenta apenas das energias dos indivíduos, mas ela também pode influenciá-los. As pessoas que fazem parte de uma egrégora podem sentir sua presença, intuição ou até mesmo orientação daquela egrégora. É como se a egrégora tivesse sua própria personalidade e objetivos, que podem ser benéficos ou prejudiciais, dependendo da natureza ou da intenção do grupo. Então, uma egrégora ela pode ser um objeto, pode ser até mesmo um ser, por exemplo, uma egrégora muito grande. É a imagem de Maria. Muita gente alega aí que viu Maria, que falou com Maria.
da a santa da Igreja Católica, por exemplo, mas isso é uma grande egrégora. É uma grande egrégora. Não, pode ser também, muitas das vezes, um espírito ali que se manifestou também, em forma daquele ser, mas muitas das vezes são egrégoras, tá, galera? Então, já tocando no tema dos espíritos, vamos falar sobre magia com espíritos. A magia com espíritos, ela refere-se a práticas esotéricas, onde os indivíduos tentam se comunicar com espíritos. Pode tentar se comunicar, invocar ou trabalhar com entidades espirituais. E essas entidades, elas podem incluir espíritos ancestrais, deuses, elementais, guias espirituais ou até mesmo forças da natureza. Então, já que eu toquei no assunto, vamos falar sobre esses tipos de espíritos. Espíritos ancestrais. O que são? Eles representam os espíritos de parentes falecidos. São frequentemente invocados para proteção, orientação e sabedoria. Geralmente é bem eficaz, ainda mais se for um desencarne recente, por exemplo. Muitas das vezes o espírito ele não se desapega do planeta, acaba ficando por aqui, fica com a família dele e acaba servindo ali de proteção muitas das vezes. Pode ser que você tenha aí um espírito protetor na sua vida e nem sabe. E também existem outros tipos de espíritos. Por exemplo, os elementais. Eles são espíritos associados aos elementos da natureza, que são terra, ar, fogo, água. Por exemplo, um exemplo de elemental muito conhecido, uma fada, o elemental do ar, um duende, o elementar da terra. Isso são elementais. São outros tipos de espíritos, diferentes dos espíritos da evolução humana. Nós somos humanos, nós desencarnamos, viramos espíritos humanos. Esses espíritos são outros tipos de seres em outras formas e segmentos e linhas de evolução. São diferentes da gente. Então, magos eles podem trabalhar com elementais para obter ajuda em questões relacionadas a esses elementos, por exemplo, proteção, que é um elemento que é associado ao elemento terra, clareza mental, é associado ao elemento ar, por exemplo, transformação, que é associado ao elemento fogo, e fluidez emocional, que é associada ao elemento água. Então, cada elementar vai se tratar ali de questões específicas para certos tipos de objetivos. Porém, eu nunca me aprofundei muito em magia elemental, magia elementar. Não tenho afinidade com esses seres, não sei muito bem como é que funciona, sei que eles estão aí. E é isso, a gente pode, por exemplo, se aprofundar junto nesse tipo de estudos aí. Existem muitas pessoas que mexem com magia elementar, mas assim, eu nunca me aprofundei muito no tema, no assunto. Já tive algum contato com esses seres, por exemplo, mas assim, nada muito empírico, nada muito que eu possa falar com base nisso. Então, eu só estou citando aqui mesmo esse tipo de ser. Também existem deuses e entidades religiosas. Então, muitas tradições espirituais, eles têm deidades que podem ser invocadas para ajuda em rituais. Por exemplo, vou dar um grande exemplo aqui, na minha vida mesmo. O Shiva. Alguém já ouviu falar do Shiva, do hinduísmo? É o deus da destruição e renovação. É uma energia, é uma grande egrégora ali. Também acredito que exista o espírito do Shiva, né, no caso. Assim como milhares de outros espíritos de várias tradições religiosas. Existem mais espíritos do que pessoas encarnadas na Terra, para você ter noção. É muita coisa. E como ele é associado a essa energia, existe um mantra, né, do Shiva. E aí eu me identifiquei muito com esse deus, muito com esse mantra. E assim, só de incorporar o arquétipo, a energia do deus através do mantra, como ele é o deus da destruição e renovação de ciclos, em menos de 2 meses minha vida voou de cabeça para baixo. Capotou assim, girou. Se transformou completamente. Como esse ser tem a energia da renovação, da destruição para a criação de novos ciclos, meu, todo o meu estilo de vida, questão de trabalho, relacionamentos, pessoas, tudo mudou, alterou assim, da água pro vinho em questão de 2, 3 meses.
É uma das coisas mais fortes relacionadas à espiritualidade que eu já vivi na minha vida. Foi doideira, assim. Então, por isso que eu digo, cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você lida ali muitas das vezes. Por exemplo, eu, no caso, foi uma coisa ótima, maravilhosa que aconteceu na minha vida. Perfeita, muito boa. Mas, por exemplo, você quer transformar a sua vida? Quer mudar? Ou você tá satisfeito do jeito que você tá? Se você estiver satisfeito, por exemplo, você não vai ficar invocando a energia do Deus Shiva, por exemplo. Não faz sentido. Porque aí sua vida vai mudar da água pro vinho. Então tenha sempre em mente o que queres. Isso é muito importante na magia, você ter clareza mental. Então, para deuses e entidades religiosas, muitas das práticas utilizadas são oferendas, orações, rituais específicos. Eles são utilizados para atrair a atenção dessas entidades. E um dos maiores exemplos que a gente tem, principalmente aqui no Brasil, é a Umbanda e o Candomblé, que utiliza dessas práticas e tradições. Utilizam bastante rituais específicos, né? Oferendas ali, no caso, são rituais. Uma oferenda é um tipo de ritual para atrair um espírito específico. Por exemplo, na Umbanda, se você quiser atrair uma pombagira, né? No caso, uma entidade que eles chamam lá. Você tem que fazer um ritual específico, tem que trabalhar de forma específica para poder ativar a energia daquele espírito e entrar em harmonia com ele. Então, também existem guardiões e guias espirituais, galera. Além disso, são seres que lhes oferecem proteção e orientação em jornada espiritual. Eles basicamente são mentores, né? São espíritos mais avançados, mais evoluídos que trabalham em prol de nós, seres menos evoluídos, no caso. Eles já estão em outro patamar da evolução espiritual. Então, eles podem ser invocados durante práticas de meditações ou até mesmo em rituais. E os praticantes, eles podem meditar para entrar em contato com os seus guias e receber conselhos sobre as suas vidas. Eles estão aí para ajudar, para clarear a mente, abrir nossos caminhos. Existem diversos desses nos ajudando diariamente. E muitas vezes a gente nem sabe. Então, existem vários tipos de prática de magias com espíritos. Rituais de invocação, por exemplo, são processos que podem chamar uma entidade específica para se manifestar. E aí isso aí pode incluir a preparação de um espaço sagrado, o uso de símbolos, mantras, oferendas. E a importância maior que eu dou para isso é a intenção clara e o respeito com a entidade. São cruciais. Porque a invocação, ela cria uma conexão poderosa entre o praticante e o espírito. Cria uma conexão. Muitas das vezes você vai trabalhar uma magia com o espírito, você vai trabalhar anos e anos com o mesmo espírito, por exemplo. Um grande exemplo que nós temos aqui no Brasil é Chico Xavier, que trabalhou a vida inteira com o mesmo mentor, que foi o Emmanuel. A vida inteira trabalhou com o Emmanuel. Eles eram espíritos que tinham uma grande afinidade, né? O espírito do Chico e o espírito desse Emmanuel tinham uma grande amizade. E aí trabalhou-se anos e anos e anos. Quer dizer que você vai trabalhar só com o espírito? Você só vai poder trabalhar com o espírito? Não. Não necessariamente, mas muitas das vezes você vai criar uma conexão, uma afinidade tão grande com esse espírito que você está invocando, que você está trabalhando com ele, que vocês vão ter uma afinidade muito grande e ficam praticamente inseparáveis muitas das vezes. Por isso que eu ressalto que é muito importante você ter cuidado com que tipo de espírito você está trabalhando, que tipo de espírito você está lidando, qual que é a energia. Se você trazer um espírito de energia inferior na sua vida, por exemplo, depois para você se livrar dele, meu amigo, é um trabalho danado. É um trabalho muito grande. Então, intenção clara e respeito são cruciais. E sobre comunicação com espíritos. Existem vários métodos, como a mediunidade, onde os médiums, que são indivíduos que servem como canalização para a comunicação entre vivos e mortos, entre vivos e mortos não, entre vivos e espíritos. Eles utilizam técnicas também como tarô, outros oráculos. Você pode utilizar tarô, você pode utilizar outros oráculos, por exemplo, pode utilizar outros médiums, para poder receber mensagens, orientações dos espíritos. Funciona? Funciona. Mas também a gente tem que ficar sempre ligado, sempre esperto, galera, porque apesar de funcionar, ser real, é real. Mas existe muito charlatanismo também, principalmente no nosso país, galera. Tem muito charlatanismo.
Por isso que eu sempre digo, na magia, o fundamental, em primeiro ponto, é a gente seguir a intuição. A gente seguir a intuição, nossa intuição é poderosa. Poderosa. Sinta no fundo do seu ser o que seu coração manda, o que seu coração diz sobre certas pessoas, certas ocasiões, certos lugares. A intuição é uma das armas mais poderosas que nós temos para nos proteger de pessoas como charlatões, por exemplo. É muito importante. Por isso que é bom termos autoconhecimento, clareza mental. É bom você estar bem resolvido consigo mesmo para poder fazer magia. Claro, você pode fazer magia para se resolver consigo mesmo, lógico. E eu até recomendo buscar isso. É um ótimo caminho. Porém, sempre com as intenções bem claras. Sempre com as intenções bem claras. Pra fazer magia, você não sabe nem o que você quer, nem para onde você vai, nem com quem você tá fazendo. Vai entrar numa fria aí. Então, é isto. Existem rituais de proteção também, que são práticas que envolvem a criação de barreiras ou o uso de amuletos para se proteger de influências espirituais negativas. Por exemplo, uso de sal, uso de ervas ou até símbolos protetores durante rituais para poder manter certos tipos de energias negativas afastadas. É bem funcional isso, bem funcional. É vital abordar a magia com espíritos com um profundo respeito e força pela individualidade das entidades, porque cada espírito tem uma particularidade, é um ser diferente ali específico, cada espírito é um ser como nós. Eles têm suas individualidades. É bom você ter respeito e querer entender ali com que espírito você está lidando. Invocar espírito sem uma intenção clara ou sem o devido respeito pode levar a consequências indesejadas. Por exemplo, galera, uma vez foi revelado para mim de várias formas, através de sonho, através de palavras e sinais que o universo me mandou, que existia um espírito na vida do meu pai. E era um espírito trevoso mesmo. Eu cheguei a ver esse espírito. É horrendo, horrendo, assim, uma energia absurda. E eu era novão ainda, né? Tinha iniciado na magia fazia pouco tempo, fazia. Não tinha um ano. Não tinha um ano. E eu, sempre muito, muito audaz ali, muito. Não pensava muito pra fazer as coisas. Fui fazer o quê? Fui fazer um ritual pra expulsar esse espírito da vida do meu pai. Rapaz, por que que eu fui fazer isso? Não consegui expulsar esse espírito cara, você não vai acreditar no que eu vou falar aqui, mas acredite se quiser, meu amigo. O meu quarto pegou fogo. Meu quarto pegou fogo. Eu fiz esse ritual, essa prática e, meu, foi coisa de 2, 3 horas. Eu lembro que eu fiz esse ritual aí, depois eu saí, fui resolver umas coisas. Quando eu voltei, meu quarto estava em chamas. Perdi tudo. Perdi tudo. Eu lembro que depois disso eu até me distanciei da magia um tempo, fiquei, meu, anos sem tocar no assunto. Falei, não, não quero mais isso pra minha vida, não nasci pra mexer com isso, me distanciei. Aí depois que eu fui voltar a estudar o assunto, praticar, porque é um tema que eu tenho muita afinidade, não tem como. É que nem um macaco querer parar de comer banana, não dá. Porém, realmente, você tem que ficar muito esperto. Que você vê realmente que o negócio pega, cara. Materialização ali. O espírito materializou fogo, cara, pra colocar no meu quarto. Pra você ter noção do nível do negócio. Então, tem que tomar muito cuidado com as consequências indesejadas. E os praticantes, eles devem ter consciência das suas motivações e dos seus estados emocionais antes de querer trabalhar com espíritos. Porque a energia pessoal, ela pode influenciar a eficácia da magia e a natureza das intenções. Sua energia pessoal vai influenciar diretamente na magia que você está lidando e diretamente no tipo de espírito que vai vir no ritual, por exemplo, que você for fazer para invocar um espírito, meu. Se você não tiver com uma energia muito boa, uma energia muito pura, um propósito ali realmente puro, meu, não vai dar bom. Não vai ser espírito bom que vai aparecer ali, por exemplo. A vela preta, que tem um poder grande de invocação espiritual. Vai acender uma vela preta, mas por dentro você tá puro ódio, você tá um lixo, você tá péssimo, tristeza.
Meu, você acha que vai vir espírito superior disso daí? Não, né, amigo? Tenha sempre em mente isso. E intenção positiva sempre. A intenção por trás da prática da magia, ela deve ser sempre positiva e construtiva. Trabalhar com espíritos deve ser visto como uma oportunidade de aprendizado e crescimento pessoal, em vez de manipulação. Tinha sempre isso. Quer mexer com magia, meu? Sempre focando em crescimento pessoal, sempre em aprendizado, não em manipulação, em realização dos seus desejos mesquinhos, por exemplo. Ah, eu quero fazer magia pra amarrar uma mulher da minha vida, por exemplo, que eu não quero perder ela. Meu, que ridículo. Você tá fazendo uma magia pra prender uma pessoa na sua vida? Você tá interferindo diretamente no livre-arbítrio dela? Vai ter consequências gravíssimas. Pode até funcionar, pode até funcionar. Se a pessoa não, e funciona. Muitas das vezes funciona. Só que funciona e acontece o quê? Você amarra a pessoa na sua vida e os dois vivem felizes. Vivem uma vida de merda juntos. E aí? É isso que você quer? Não. O mal nunca vai ser a resposta. Nunca. Magia só se for para ser usada de forma boa. Senão sua vida vai ser atrasada, vai ser travada, nunca vai para frente, vai virar uma desgraça. Uma desgraça. Só termina em merda. Ok? Então, agora eu vou falar de magia natural, galera. Magia natural. É uma das primeiras, como eu já disse. O que é magia natural? A magia natural, ela se refere à prática de trabalhar com as energias e os elementos da natureza para poder realizar feitiços, rituais e curas. Essa forma de magia, ela enfatiza a conexão com o mundo espiritual e a utilização de ervas, cristais, minerais, água, terra e outros elementos como ferramentas para manifestar desejos e intenções. Então vamos lá, princípios fundamentais da magia natural. Interconexão. A magia natural, ela se baseia na crença de que todos os seres e elementos do mundo estão interconectados, galera. Isso é a mais pura verdade. Se você meditar e intuir isso no fundo do âmago do seu ser, você vai perceber essa grande realidade. Eu tive essa revelação com cogumelos. Foi a minha primeira experiência que eu tive acerca dessa afirmação foi com cogumelos. Depois eu tive outras vezes também. Hoje para mim é uma verdade universal isso. E você colocando isso na cabeça e refletindo muito sobre, você vai ver que essa é uma grande afirmação verdadeira, que todos os seres e elementos do mundo eles estão conectados. Tudo faz parte de um grande todo, de um grande, é como se tudo fosse uma coisa só. Falando assim, parece coisa de doido, mas reflita muito sobre e peça essa clareza mental pro todo que com certeza você vai entender muito bem isso também. Então, tudo tem uma energia e tudo tem um propósito. E a prática da magia, ela envolve reconhecer e harmonizar-se com essa interconexão. É um princípio da magia natural isso, ok? Outro princípio, ritmo na natureza. Quem pratica magia natural frequentemente segue os ciclos naturais, como as fases da lua, as estações do ano e os ciclos astrológicos. Cada fase e estação possui a sua própria energia, que pode ser aproveitada para diferentes propósitos mágicos. E possui sua energia. Por exemplo, um ótimo banho para reenergizar suas energias. Você aproveitar a lua cheia, por exemplo. Deixa, por exemplo, um balde de água lá pegando a energia da lua a noite inteira. Aí depois de manhã você utiliza para tomar um banho. Isso daí é ótimo para revigorar suas energias. Um exemplo, por exemplo. E, meu, isso daí tem certas magias, por exemplo, que você tem que fazer uma estação específica do ano, porque potencializa. Potencializa o ano, tem ciclos, períodos. Começa a perceber isso na sua vida para você ver. Certos meses do ano carregam consigo certas energias, certos períodos, certas estações são mais propícias para específicos tipos de magia. Isso é um dos propósitos, um dos princípios fundamentais da magia natural. Então, para quem se interessa em magia natural, saiba disso. E intenção. A intenção é um dos elementos mais poderosos da magia natural. Eu diria o mais poderoso, tá? Quem pratica a magia natural acredita que a clareza e a força da intenção pode influenciar os resultados e feitiços naturais. E
não só pode, como influencia. A intenção ela deve ser expressa sempre de forma clara e positiva. É o terceiro princípio da magia natural. E quais são os elementos da magia natural? Vamos lá, existem diversos elementos. Vou começar aqui falando de ervas e plantas. As ervas e plantas são amplamente utilizadas na magia natural, devido às suas propriedades mágicas e curativas. Cada erva possui correspondências específicas, como proteção, amor, prosperidade. Por exemplo, alecrim é uma erva utilizada para proteção. Lavanda, uma erva utilizada para calma. Manjericão, uma erva utilizada para o amor. Então, você pode utilizar esses elementos a seu favor. Também existem outros elementos, como por exemplo, cristais e minerais. Cristais, eles são considerados condutores de energia e eles são utilizados para amplificar intenções, proteção e cura. Você já deve ter ouvido falar em cristais, pedras de proteção, pedra de cura. Tem diversos, por exemplo, a turmalina negra. É utilizada para... Ela é uma pedra muito poderosa. Que você deixa ali no ambiente, vem as energias negativas, né? Outras pessoas vêm e passam com as suas energias. Em vez de a energia da pessoa passar para você, a energia passa para a pedra. É muito poderoso. E cada cristal ele tem as suas próprias propriedades únicas. Por exemplo, quartzo é um cristal utilizado para amplificação. Ametista é utilizado para espiritualidade. Citrino, utilizado para prosperidade. E assim vai, tem muitas aplicações. E também temos na magia natural os elementos naturais. Os elementos naturais, que são a base da magia natural. Então, água, terra, fogo e ar são utilizados em rituais para poder simbolizar e invocar as forças da natureza. Por exemplo, água é um elemento utilizado para purificação, terra utilizado para estabilidade, fogo utilizado para transformação e ar é utilizado para comunicação. Outros elementos também utilizados, animais e totens. Animais são vistos como guias espirituais. São seres que Deus colocou na Terra para auxiliar a nossa jornada da evolução, tá, galera? E eles podem ser invocados durante rituais para trazer características específicas. Por exemplo, coruja para sabedoria, lobo para proteção, borboleta, transformação, através de arquétipos. E arquétipos, como eu já disse, eles são imagens, símbolos, padrões de comportamento, né, que são universais e recorrentes em diversas culturas e diversas épocas. Eles representam características e motivações humanas fundamentais e podem ser encontrados em diversos mitos, contos de fadas, literaturas, sonhos e até em práticas espirituais e mágicas, no caso que se encontra aqui no que a gente está falando, né, basicamente. Na magia, os arquétipos, galera, eles são utilizados como ferramentas para introspecção e compreensão pessoal. Os praticantes, eles invocam arquétipos específicos para manifestar certas qualidades ou trabalhar em aspectos particulares específicos da sua vida. Eu não vou ficar me alongando aqui sobre como invocar um arquétipo, mas eu vou citar algumas formas que podem ser utilizadas. Por exemplo, meditação, rituais, cerimônias, trabalhos com sonhos, criatividade, expressão artística, estudo e reflexão, práticas de movimento, por exemplo, como yoga e dança, podem ser utilizadas para incorporação de arquétipos. São alguns exemplos. Mas agora voltando para a magia natural. Tem algumas práticas comuns na magia natural. Primeira delas, feitiço. Os feitiços eles podem envolver a combinação de ervas, cristais, velas e outros elementos, todos ligados à intenção do praticante. Um feitiço, galera, ele é a utilização de vários elementos. É muito utilizado no mundo inteiro. Você vai utilizar só um elemento, como um cristal, por exemplo? Não, você vai utilizar vários. Para poder potencializar ali, focar várias energias em um propósito só, que é fazer a magia ali, no caso, para algo em específico. Então, por exemplo, um feitiço para atrair amor, por exemplo, na sua vida. Ele pode incluir rosa, um cristal de quartzo rosa e uma vela vermelha, que são elementos associados à magia do amor. E, por exemplo, esse feitiço ser realizado durante a lua cheia é um potencializador muito pesado, muito bom
para um ritual de amor, por exemplo, tá? Existem também rituais de agradecimento, meu, é muito utilizado para quem é praticante da magia natural. Frequentemente, eles realizam rituais para poder agradecer a natureza e as forças que o cercam. Isso ajuda a manter uma relação harmoniosa com o mundo natural. Por exemplo, acender uma vela e oferecer flores ou ervas para uma árvore local ou um local específico. Ingratidão. Ingratidão. São rituais muito utilizados. Também outro que é muito utilizado, curas e banhos. Ervas e elementos naturais, eles são utilizados para criar banhos curativos de tratamento. Você já deve ter ouvido falar de um banho energético de ervas, por exemplo, banho de ervas, para limpar as energias. Muito utilizado há muito tempo pelos nossos ancestrais e muito eficiente. Então, os praticantes, eles sentem que a energia das ervas pode ajudar a restaurar o equilíbrio físico e espiritual. E isso vem sendo percebido pela humanidade há muitos séculos. E é muito eficiente. Então, por exemplo, um banho de erva com alecrim e sal marinho, por exemplo. Ele serve para proteção e purificação. Outra utilização da magia natural, meditações e conexão com a natureza, que é uma das minhas preferidas, que eu mais utilizo. Muitas práticas da magia natural, elas incluem meditações, que ajudam a se conectar com a energia da natureza, se conectar com a energia do universo. Muito importante isso. Isso facilita o acesso à intuição e à sabedoria interior. Então, por exemplo, meditar num parque ou numa floresta, prestando atenção nos sons da natureza, nas energias ao redor. Isso nos conecta muito com o universo e potencializa o nosso poder mágico, o nosso poder criativo, nosso poder mental, nossa força essencial. Então, galera, é importante a gente ter ética e responsabilidade na magia natural. Sempre ter o respeito pela natureza. Quem pratica magia natural respeita o meio ambiente, não abusa dos recursos naturais. Isso inclui a colheita consciente de ervas, o cuidado com os habitats naturais. Tem que ter essa noção sempre. E sempre ter intenção positiva. Trabalhar com magia natural exige uma responsabilidade ética em relação às intenções. Feitiços, eles devem ser realizados com o desejo de harmonia e bem-estar, sempre evitando o uso para manipulação ou controle sobre o outro. Sempre tome cuidado com a magia. Lembre-se que a magia ela é uma intenção, ela é uma extensão da sua intenção. Então, ao realizar feitiços ou invocar forças, é fundamental a gente estar ciente das consequências. A energia que você coloca nos seus rituais pode voltar para você, e é importante agir com ética e consideração. Efeito borboleta é a realidade do nosso universo, basicamente, o efeito borboleta. Para quem não sabe, o efeito borboleta é uma força que desencadeia a outra, é um efeito em cadeia. Então, a magia, como qualquer ação, ela tem repercussões. Uma pequena intenção, ela pode gerar grandes efeitos, tanto positivos quanto negativos. Portanto, pense sempre cuidadosamente sobre as suas intenções. É importante. E sempre também utilizar proteção e defesa. Então, antes de trabalhar com a magia, utilize práticas de proteção. Isso pode incluir, por exemplo, a criação de círculos de proteção, uso de cristais defensivos e, muito importante, a invocação de guias espirituais, que estão sempre nos ajudando e nos auxiliando. Você tem um guia espiritual com você. Todos temos. Então, aprenda a ter uma relação mais íntima com seus guias espirituais. Reconheça-os, conheça-os. Eles vão ficar felizes também. Isso vai aumentar a sua força espiritual e automaticamente sua proteção. E sempre tente limitar a influência externa. Esteja sempre atento a influências externas que possam interferir na sua prática mágica. Proteja-se de energias negativas e de pessoas que não entendem ou não respeitam a sua prática. Sempre se proteja disso. E galera, uma coisa que eu preciso ressaltar aqui: respeito pelo livre-arbítrio. Ao realizar magia que envolve outras pessoas, é crucial você respeitar o livre-arbítrio delas. A manipulação de vontades não é ética e pode causar desarmonia. E causa desarmonia e atraso e é o caos. Desarmonia é o caos.
E aí, você gosta do caos? Suco de caos? É uma pessoa caótica? Pô, fica com o caos na sua vida só. Não leva o caos pra vida de ninguém, não, pelo amor de Deus. Daí só gera atraso, ok? E sempre tenha motivações puras. É o que eu posso dizer. Sempre questione suas motivações ao trabalhar com a magia. Porque se você estiver agindo a partir do medo, da raiva, da necessidade de controle, é melhor se reconsiderar suas ações e buscar um espaço mais saudável e positivo para a prática, ok? Cuidado com o conhecimento. Saiba buscar sabedoria. Não se aventure em práticas mágicas sem a devida preparação e conhecimento. A magia ela é uma arte que requer estudo, respeito e sabedoria. E muita intuição, para você sempre saber de fato com o que você está lidando. Procure sempre aprender com fontes confiáveis e experientes antes de se aprofundar. Use a sua intuição para absorver os conhecimentos. Será que isso daqui é verdade? Por exemplo, eu tô falando aqui para você. Será que o que ele tá falando ali para mim é verdade? Use a sua intuição, que você vai saber. No fundo do seu ser você tem todas as respostas, como eu já disse. E é bom sempre evitar superstição, tá? Sempre diferenciar práticas baseadas em princípios éticos e conhecimento sólido daquelas que se baseiam apenas em superstição, porque práticas sem fundamento podem ser prejudiciais e levar a resultados indesejados também. E sempre, claro, cuidado com a magia negra, que é o lado sombrio da magia. Reconheça que existe um lado sombrio. É, é frequentemente associado a intenções maliciosas, manipulação, e trabalhar nesse nível pode trazer consequências gravíssimas. Eu não recomendo nem um pouco. Não recomendo nem um pouco, porque isso não tem nada de positivo para trazer para sua vida, tá? A magia negra, ela vai resultar sempre, 100% das vezes, ela vai resultar em retorno de energia negativa. E aí vai criar um espiral de dor e desarmonia. Para consertar essa merda é um puta trampo. Então, eu prefiro nem entrar nisso, ok? É essencial se manter numa prática positiva e construtiva sempre. Positividade sempre. Ok? A magia ela pode ser uma ferramenta poderosíssima, poderosíssima para transformação, autoconhecimento e criação de mudanças positivas na sua vida. Mas é vital a gente utilizar ela com responsabilidade, ética e consciência, ok? Hoje foi uma grande introdução aqui ao mundo da magia que eu fiz. Eu espero que tenha ficado claro para todos. Espero poder não ter me perdido muito do tema, porque são, como eu disse, são vários tópicos, vários assuntos e a gente vai falando, acaba se perdendo também muitas das vezes. Eu tentei ser o mais coerente possível aqui. Se você tem algum ponto que você não gostou, não concorda ou ficou em dúvida, pode falar aí nos comentários que a gente com certeza vai fazer o possível para esclarecer todas as dúvidas e pontos. E é isso. Muito obrigado por ter visto até aqui. E esses temas com certeza voltarão mais vezes para o canal. Eu estou apenas introduzindo esse tema, né? Virão muitos e muitos outros. E se você tem algum tema específico que você gostaria que fosse abordado, deixe aqui na seção dos comentários que com certeza acertarei a respeito. Muito obrigado e até a próxima.